Olá, estudante! Sou a professora Márcia Derblich Schafransky. Passaremos agora a refletir sobre a cidadania no Brasil. Veremos que ao longo de nossa história, vários direitos foram conquistados, mas que ainda há muito a ser feito. Trataremos inicialmente das questões referentes ao período colonial, ao Império e à Primeira República. O Brasil é marcado por uma tradição escravista, populista e por regimes de exceção. O nosso desenvolvimento social e cultural sempre esteve atrelado a políticas de privilégios de determinados grupos, dificultando o exercício da cidadania para todos. Uma grande parcela do povo brasileiro ainda precisa conquistar condições dignas de salário, trabalho, saúde, segurança e educação. Necessitamos de políticas que favoreçam a melhor distribuição de renda e o fácil acesso à justiça para todos. A constatação desses fatos nos motiva a buscar na história a origem da atual situação, pois a realidade de hoje foi construída no passado. Relações sociais injustas, opressoras e expoliativas marcaram o período colonial no Brasil. Nesse período, alguns grupos procuravam se organizar para mudar esse cenário, mas foram reprimidos pelo Estado absolutista português. Podemos exemplificar citando as revoltas escravas, como a de Palmares, e ainda as revoltas contra o domínio colonial, como a Inconfidência Mineira e a revolta dos alfaiates na Bahia. No Brasil colônia, os direitos civis e políticos eram privilégio de uma minoria. Os direitos sociais ainda não estavam sendo formulados, cabendo à Igreja a responsabilidade pela precária assistência social aos necessitados. Esse período chegou ao seu final com a maioria da população excluída dos direitos civis e políticos e destituída de um sentimento de nacionalidade. A proclamação da independência, em 1822, inaugurou a era dos direitos políticos na sociedade brasileira, mas não trouxe grandes modificações ao panorama nacional. No período imperial, as elites nacionais foram preservadas no poder e a sociedade continuou dividida entre senhores e escravos. Não se criou um sistema educacional público de qualidade e também não se criaram espaços para as discussões e reivindicações dos movimentos populares. A Constituição de 1824 alçou boa parte dos brasileiros à categoria de cidadãos. E quem eram esses cidadãos? Esses cidadãos eram do sexo masculino, em sua maioria analfabetos, e muitos deles viviam em áreas rurais sob o comando dos grandes proprietários. Nas cidades, os eleitores, em sua maioria, eram funcionários públicos influenciados e controlados pelo governo. Com isso, o direito ao voto ficou restrito a uma minoria, passível de controle pelo governo e pela aristocracia rural. O Estado brasileiro foi criado numa tradição conservadora, autoritária, patriarcal e patrimonialista que em várias ocasiões desenvolveu ações repressivas em relação à sociedade, contribuindo para a desmobilização dos grupos e incentivando o corporativismo e as relações de tutela. A proclamação da República gerou expectativas de um novo projeto para o Brasil que favorecesse a convivência democrática de todos os brasileiros,
promovendo o progresso econômico e a independência cultural. Entretanto, a realidade mostrou a frustração dos ideais republicanos, sendo a federação dominada pela centralização do poder nas mãos dos coronéis e pela política do café com leite. Você sabe como ocorriam as eleições na Primeira República? O voto era de cabresto e os coronéis tinham pequenos exércitos particulares armados para manter a segurança e garantir a vitória de seus candidatos. Os partidos políticos não tinham uma ideologia definida e as pessoas trocavam constantemente de partido. Até 1930, no Brasil, a participação política era limitada a pequenos grupos. A maioria da população não tinha espaço no sistema político, encontrando-se distanciada do governo, cujas ações, na maioria das vezes, eram efetivadas de maneira arbitrária. A seguir, veremos que grandes mudanças ocorreram em nosso país a partir dos anos 30 do século passado. Até breve e bons estudos!